Fala pessoal, tudo bem? Desculpa a voz rouca aí que essa coisa de ficar gravando vídeo durante a madrugada, durante a manhã, vai forçando a garganta também, tá bom? Nós vamos, nesta pequena apresentação, apresentar o gabarito comentado das 5 questões de física que vocês viram na lista da primeira semana, tá? Então vamos lá. Lá na página 222, na questão 3, o enunciado, tinha um enunciado, né, que era referente a duas questões. Essa questão 3 e uma questão 4 que a gente vai trabalhar depois dessa daí. Então o enunciado dizia o seguinte, ó, uma pessoa empurra uma caixa sobre o piso de uma sala. Então uma pessoa empurra uma caixa, né? As forças aplicadas sobre a caixa na direção do movimento são Fp, que é a força paralela ao solo exercida pela pessoa. Então, a gente pode considerar que essa Fp é a força da pessoa, é esse vetor preto aqui, tá? Temos também Fa, que é a força de atrito exercida pelo solo. Então, vamos considerar que esse vetor vermelho é a força de atrito. Perceba que ele está na mesma direção da força da pessoa, só que no sentido oposto, tá? É isso, beleza. A caixa se desloca na mesma direção e sentido de Fp. Então, quer dizer, a caixa está sendo empurrada da esquerda para a direita. A força que a caixa exerce sobre a pessoa é Fc. Então, veja, a pessoa está empurrando a caixa, tá? E a caixa faz uma força com o mesmo módulo, só que no sentido oposto a essa força aqui. Então, nós estamos vendo, né, uma frase referente à terceira lei de Newton, que é ação e reação. Então, veja bem, a pessoa faz uma força na caixa e a caixa faz uma força na mão da pessoa. Então tá, esse é o texto inicial e vamos para a questão 3. Se o deslocamento da caixa ocorre com velocidade constante, isso é uma informação importante. A caixa está se deslocando com velocidade constante. Se a velocidade é constante, isso significa que não tem aceleração. E se não tem aceleração, a força resultante é zero. E se a força resultante é zero, significa que a soma das forças que atuam sobre a caixa é zero. E também, se isso acontece, é porque as forças têm o mesmo módulo. Porque, veja, se neste caso, neste exemplo, se eu tenho este vetor para cá, considerando que é a força da pessoa, e este vetor vermelho para cá, né, sentidos opostos, e a soma desses caras vai dar zero, significa que esses dois vetores têm o mesmo módulo, ok? Além disso, se eu considerar a força que a caixa faz na mão da pessoa, lembrando que a ação e reação diz que a ação e a reação têm o mesmo módulo, pronto. Eu vou chegar à conclusão que a força da pessoa, ou seja, Fp, é igual à força que a caixa faz na pessoa, Fc. E pela caixa ter velocidade constante, essa força Fp é igual à força de atrito. Então, os vetores são iguais por motivos diferentes. Repetindo, a velocidade da caixa é constante e por isso o Fp, que é a força da pessoa, vai ser igual à força de atrito. E
Por conta da terceira lei de Newton, ação e reação, a força que a pessoa faz na caixa vai ser igual à força que a caixa faz na pessoa. Então, nesta questão, o gabarito, já que ela está perguntando se o deslocamento da caixa ocorre com velocidade constante, as magnitudes das forças citadas apresentam a seguinte relação. Qual é a relação das forças se a velocidade da caixa, neste exemplo, for constante? Então, o gabarito para isso vai ser a letra A. Todas as forças têm o mesmo módulo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, a gente conversa mais sobre essa questão na nossa próxima aula. Já na questão 4, o enunciado diz o seguinte. Agora, se o deslocamento da caixa ocorre com aceleração constante, veja, eu já tenho agora a aceleração. Na mesma direção e sentido de Fp, ou seja, a força que a pessoa faz, as magnitudes das forças citadas apresentam a seguinte relação. Agora, a única diferença é que a caixa tem aceleração. E como está no sentido da força aplicada pela pessoa, essa aceleração é positiva, porque está no sentido do movimento. Se a aceleração é positiva, significa que a força que a pessoa faz é maior que a força de atrito. Então, a única diferença é essa. Fp vai ser maior do que a força de atrito, porque a força que a pessoa faz vai conseguir empurrar a caixa nesse sentido e de forma acelerada. Então, a força resultante é positiva, e porque é positiva, vai significar que esta força é maior do que esta, beleza? E além disso, a igualdade da força da pessoa com a força da caixa permanece, porque a terceira lei de Newton não muda. A única coisa que vai mudar é que estas forças vão ser maiores do que a força de atrito, ok? Então o gabarito para essa questão é a letra C. Já na página 225, nós temos a seguinte questão. A questão 4, o enunciado diz o seguinte. O enunciado apresenta um gráfico, velocidade por tempo, tá? É uma reta decrescente que parte do ponto 0,5 e vai até o ponto 0,10. Tá? O enunciado diz o seguinte. Um corpo de massa 2 kg é lançado sobre um plano horizontal, rugoso, com uma velocidade inicial 5 metros por segundo. E sua velocidade varia com o tempo. Segundo o gráfico acima, considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o plano vale. Então, nós temos um gráfico, vejam aí na apostila, de uma reta decrescente do ponto 0,5 ao ponto 10, 0. Eu acho que eu falei o contrário no início da questão, mas é isso, O ponto 0,5, porque x vem na frente, 0,5 até 10, 0, beleza? Por que ele está dando esse gráfico aí? Veja, a gente está falando de forças, E força, lá na segunda lei de Newton, vai aparecer uma aceleração ali, Que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, com esse gráfico, a gente consegue calcular a aceleração. Lembrando lá do primeiro ano, nós temos o quê? A aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, lá com o gráfico, nós temos o quê? Lembrando que variação é final menos inicial, Mas aqui nós vamos botar o módulo dessa aceleração. Porque a gente está vendo que o corpo está sendo freado. Então a aceleração é negativa. Mas nesse exercício não vai importar muito esse sinal aí da aceleração não, tá? O que vai importar vai ser o módulo dessa aceleração, a quantidade numérica que está me dizendo aí
qual é a variação da velocidade desse corpo. Então nós vamos ter que o módulo da aceleração vai ser 5 sobre 10, que vai dar meio. Ou seja, o corpo está freando meio metro por segundo a cada segundo. Então, isso significa que a aceleração do corpo em módulo é meio metro por segundo ao quadrado. Bom, com essa informação em mente, nós vamos lá para a segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas veja, tem um corpo que foi lançado num plano horizontal. Então, durante seu deslocamento no plano horizontal, a única força que está atuando nele, na horizontal, é a Fat. Então, a partir da segunda lei de Newton, nós vamos trocar essa força resultante pela Fat, porque é a única força que atua sobre ele. Lembrando que Fat, né, enquanto há movimento no corpo, vai ser normal vezes o coeficiente de atrito cinético, eu vou pegar essa equação aqui, esse lado da equação, substituir na força resultante. Então, a partir dessa segunda lei de Newton, nós vamos ter o quê? A substituição desse lado por Fat, tá? E Fat é normal vezes coeficiente de atrito cinético. Então, a primeira equação vai se transformar nessa quarta equação aqui, ó. Normal vezes coeficiente de atrito cinético é igual a massa vezes aceleração, tá? Como o movimento é no plano horizontal, a normal é igual ao peso. E o peso é massa vezes a gravidade. Então, esse Nzão aqui vai virar massa vezes a gravidade. Mas veja, eu vou ter massa do lado esquerdo e massa do lado direito. Cancelo. Tá? Então, o coeficiente de atrito cinético vai ser a aceleração, que é a única coisa que vai sobrar aqui do lado direito, sobre a gravidade, que vai ser a única coisa que vai sobrar do lado esquerdo. A aceleração, que nós calculamos logo no início, a partir das informações do gráfico, vai ser meio, tá? E a gravidade local é 10. Então, meio sobre 10 vai ser 0,05, que vai ser o coeficiente de atrito cinético. Mas as opções aí estão em notação científica. Passar isso aqui para notação científica é simples, né? Vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, gabarito, letra A. O nosso próximo exemplo, o nosso próximo problema, também é na página 225. Vai ser o problema 5. Desculpa, problema 4. Eu errei aqui, né? Botei problema 5 aqui, mas é problema 4, tá bom? Na página 225. Então, vamos lá. Sobre um paralelepípedo de granito de massa 900 kg, apoiado sobre terreno plano e horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de módulo, né, 2.900 newtons. Os coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco de granito e o terreno são de 0,25 e 0,35, respectivamente. Considerando a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco ou seja, ele quer saber a força de atrito que atua no bloco, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em exercícios assim é calcular a força de atrito máxima para saber se esse corpo está em repouso ou não. Tudo bem? Porque diz o seguinte, ó, estando inicialmente em repouso. Então, o bloco está em repouso e eu preciso saber se essa força de 2.900 vai colocar o bloco em movimento. Porque se colocar em bloco em movimento, eu vou ter que usar o atrito dinâmico, né? Senão, eu vou ter que ficar ali no atrito estático. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber se essa força de 2.900 bota o bloco em movimento. Para saber se essa força bota o bloco em movimento, eu preciso calcular a força de atrito máxima, para ver se esse 2.900 supera a força de atrito máxima. Então, vamos lá calcular a força de atrito máxima. Fat é igual a normal vezes o coeficiente de atrito estático,
tá? Então a normal vai ser 900 kg vezes 10 da gravidade e o coeficiente vai ser 0,35, gerando uma força de atrito estática, né? Gerando uma força de atrito máxima de 3.150 newtons. Ou seja, a força que a pessoa faz com valor de 2.900 não supera a força de atrito máxima. Então esse bloco permanece em repouso. Se o bloco permanece em repouso, o valor do atrito nessa situação vai acompanhar a força que a pessoa faz. A gente já resolveu isso na primeira aula, né? Já comentamos isso na nossa aula ao vivo também. Enquanto a força que a pessoa faz num bloco em repouso não supera a força de atrito máxima, nessas situações, a força de atrito vai acompanhar a força que a pessoa faz. Ou seja, nesse caso, a força de atrito vai ser também 2.900, com o gabarito da questão sendo a letra B. Em nosso último problema, na página 226, nós vamos resolver a questão 6. Parece uma questão complicada, né? Mas ela é simples. Vamos lá. Uma força horizontal de módulo F puxa um bloco sobre uma mesa horizontal com aceleração de módulo A, como indica a figura 1. Então, quando a pessoa faz uma força F, o bloco tem uma aceleração A. Sabe-se que se o módulo da força for duplicado, a aceleração terá módulo 3A. Então, na situação 1, quando eu faço uma força F, o bloco tem aceleração A. Agora, se ao invés de eu botar uma força F puxando o bloco, eu boto uma força de 2F, a aceleração do bloco será 3A. Suponha que em ambos os casos, a única outra força horizontal que age sobre o bloco seja a força de atrito de módulo Fzinho, que a mesa exerce sobre ele. Calcule a razão de Fzinho sobre F, entre o módulo de força de atrito e o módulo da força horizontal que puxa o bloco. Então, nas duas situações, eu estou puxando o bloco da esquerda para a direita e vai ter uma força Fzinho no sentido oposto, tentando fazer com que o bloco pare, né? Tudo bem? E vai ser Fzinho aqui e Fzinho aqui também, tá bom? Então, nos dois casos, para eu calcular a força resultante que atua sobre o bloco, eu vou pegar essa força aqui menos Fzinho. Na primeira figura, no primeiro esquema, como que vai ficar minha equação de movimento? F menos Fzinho igual a massa do bloco vezes a aceleração. F menos Fzinho igual a massa do bloco vezes a aceleração. E na segunda figura, no segundo esquema, como que vai ficar a minha equação do movimento? Vai ser 2F menos Fzinho igual a massa do bloco vezes a aceleração. E nesse caso vai ser 3A, né? Então, a minha segunda equação do movimento vai ficar 2Fzão menos Fzinho igual a massa vezes a aceleração. Então, vai ficar 3Ma, tá? Eu tenho duas equações, um sistema de equações. Se eu pego, por exemplo, essa equação e subtraio da primeira, vai ficar o quê? 2F menos F, F. Menos F menos F, vai ficar menos F mais Fzinho, né? Vou cortar esses dois caras e vai sumir. 3Ma menos Ma, 2Ma. Então, veja, eu achei o valor de Fzão, 2Ma, certo? Então, olha só, vamos pegar esse valor e substituir na primeira equação. Se eu tenho que Fzão é 2Ma, o que vai ser o Fzinho para aqui? 2Ma menos alguma coisa dMA. Tá? 2Ma sendo 2 menos alguma coisa vai dar 1. Então, esse Fzinho vai ser Ma.
Entenderam isso? Ó, Fzão vai ser 2MA. O Fzinho tem que ser MA, porque 2MA menos MA vai dar MA. Bom, então tem os valores de Fzão e Fzinho. Ele quer saber a razão desses caras. Então vai ser MA sobre 2MA, corto MA com MA, vai sobrar 1 sobre 2, que vai dar meio. E acabamos a questão. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.